Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a um sarau, Poesia na PUC, aqui no Pátio da Cruz, um espaço muito lindo da nossa universidade. Dentro dessa semana de retomada, estamos retomando o espaço depois de uma longa temporada. Nunca na minha vida tinha passado 2 anos sem pisar na PUC. É uma alegria e uma certa emoção, ao mesmo tempo uma tristeza por tudo que aconteceu, por tudo que muita gente sofreu, né? Perdemos queridos, queridas, mas a gente tem que, vida continua, né? Precisamos dar continuidade e nós temos uma tradição aqui. Eu queria convidar o Pedro, por favor, Pedrão, para participar aqui dessa abertura. A gente tem uma tradição já há 4 anos, né? Acho que desde do início dessa gestão, da gestão da Amália, professora Amália, a gente tem o Poesia na PUC, um movimento que propicia que alunos, funcionários, professores, amigos da PUC tragam poesia, produzam poesia, e a poesia, a gente acredita, né, Pedro, que faz toda a diferença, fez toda a diferença na história, na longa jornada humana, né? E nesse momento especial da retomada, a gente preparou, tanto aqui no campus Monte Alegre, como no campus Marquês de Paranaguá, um momento de poesia nessa reabertura. Eu queria, antes de passar para o Pedro, representando aqui a Pró-Reitoria Comunitária, que apoia essas atividades culturais múltiplas da PUC, que queria agradecer à equipe da TV PUC, que está aqui com a gente, nosso Nova Estela, que tem uma tradição ex-libris literária, com muitos programas, basta olhar no YouTube ou acompanhar a programação da TV PUC. Eles têm nos possibilitado, inclusive durante a pandemia, de trazer poesia da PUC para o mundo, né, com o YouTube. Então eu queria passar a palavra para o Pedro, mega parceiro. Ontem ele estava aqui numa roda de samba, não sei se ele está inteiro aqui, mas como está fechado o bar, então... Pois é, inteiríssimo, né? Sem menor chance de ressaca. Mas o Reencontro PUC São Paulo 2022, essa retomada do espaço, esse encontro afetuoso, representado pela imagem do Elifas Antreatro, de um abraço entre todos e todas, de qualquer um com qualquer um, esse encontro de afeto, eu acho que é o que a gente conseguiu fazer esses 4 dias, né? Com uma multiplicidade de eventos. Então, ver a alegria do alunado descendo a rampa é uma coisa que fica para a vida inteira, eu acho, sabe? E aqui estamos no Poesia da PUC, né? Com o Thiago, com a Edu aqui presente, a Sônia, que desde 2018, no Festival da Cultura, nasce o Poesia na PUC e nasce nessa parceria com a Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, e temos sido muito felizes. São 3 livros já, né? Publicados, todos online. Aqui o pessoal produziu um varal de poesias maravilhoso em volta de todo o Pátio da Cruz. E o site continua ativo para as poesias de todas e todos. Poesianapuc.org. Poesianapuc.org. Então, é uma alegria poder caminhar junto nesse projeto belíssimo, e devolvo a palavra e vamos nos deleitar com a poesia que eu acho que dá o testemunho do que é necessário, do que pede o coração, do que pede o espírito humano nos momentos mais relevantes da história humana. Tem sido assim ao longo dos grandes períodos, a poesia marcando rupturas, marcando novas linguagens, repensando o mundo. Eu acho que é a quintessência da vanguarda mesmo. Então, sou muito feliz por estarmos nesse projeto juntos, todo esse grupo de pessoas tão bonito. Valeu, Zé Goldfarb, querido. Obrigadão, Pedro Aguerre, querido. Como o Pedro falou, a gente já está há vários anos com o varal e o sarau, né? Então a gente faz durante um período a coleta, a Sônia que organiza,
e depois isso é colocado nas rampas aqui da Monte Alegre, e durante a pandemia virou um varal virtual. A gente teve uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Todo mundo pode visitar poesianapuc.org, e ainda a gente vai deixar aberto até maio para as pessoas pendurarem seus poemas, e depois a gente fecha e produz mais um livro, quarto livro, a gente nem percebe, Thiago, você vai se acostumando aí. A Educ é a editora da PUC, né, que tem uma produção incrível dessa massa de pessoas aqui, jovens mais velhos, que estão pensando a realidade e buscando registrar, né, e tornar comunitário essa produção. Então, parabéns para a editora, parabéns para a TV, né, a PUC tem bastante presença aí na produção cultural. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Deixa eu abrir aqui a minha colinha. Só para me justificar, antes de chamar a nossa convidada, quem deveria estar no meu lugar te recepcionando seria uma pessoa muito, muito importante para a poesia, que já participou aqui comigo, com o Pedro, de vários eventos da Poesia na PUC, que é o Frederico Barbosa, nosso querido amigo. O Fred estava agendado, anunciado, e infelizmente, né, estamos nesse momento, aí Silvia, por favor, esse momento difícil, ele está na cama, né, acabou de mandar uma mensagem desejando sucesso aqui para o nosso trabalho, e o Frederico Barbosa ficará, eu já respondi para ele, agendado para o próximo sarau, quando ele estiver em boas condições. Silvia, super bem-vinda à PUC. A Silvia, eu já trabalhei com ela, acho que milhares de lugares, por esse mundo afora. A Silvia é atriz, dramaturga, roteirista, escreveu peças de teatro, peças radiofônicas e para cinema. É autora de roteiros de A Mudança, que ela produziu com o Davi, nosso querido Davi, que está por aqui. Um filme muito bacana, acho que eu assisti na TV Cultura, né? Isso. E os documentários Vocacional, Uma Aventura Humana, Paulo Freire Contemporâneo. Paulo Freire é nosso patrono aqui da PUC. Então, já vi um desenho dele aqui. Você já viu um desenho dele aqui. E Paideia, Uma Janela para a Vida. Paideia é uma escola de teatro que a Silvia tem uma participação intensa, entre outros. Recebeu prêmios de melhor roteiro pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, 2009, e o Prêmio Nacional de Roteiro do MINC, entre outros. Acredita que a poesia põe tudo no lugar, por isso ela está aqui hoje. Como é que é isso, Silvia? Explica para nós, eu gostei dessa... Vou pedir licença, vai um pouquinho mais para lá, eu posso tirar a máscara. Eu acredito que a poesia põe tudo no lugar, porque o mundo está de ponta cabeça, mas se você ler um bom poema, ele vai para o lugar. Isso é uma maravilha. As pessoas têm várias formas de se aproximar da poesia. Algumas escrevem, algumas leem, algumas declamam, algumas sonham, enfim. A poesia faz bem. E durante essa pandemia eu pude comprovar isso, porque infelizmente eu também peguei Covid, aquela primeira lá, e nessa ocasião estava tendo um festival de poesia. Eu não tinha força para nada, mas eu consegui ouvir aquilo encheu minha alma, me deu uma força que foi uma coisa maravilhosa. Então, bom, é isso. Muito Vamos lindo, lá? Silvia. Peraí. Não, Deixa eu anunciar que a Silvia preparou uma surpresa, né? O sarau do Poesia na PUC traz muita coisa que ela vai trazer para nós, da própria produção que a gente recebe. Mas nós estamos num momento tão especial e eu não sei se foi a Silvia que deu a ideia, ou eu falei que a gente já fez essa apresentação de hoje, né, Silvia, em outros locais, São Paulo, Casa das Rosas, Clube Hebraica, sei lá mais onde a gente já aprontou, com justamente um grande mestre dessa universidade, um estudioso, né, das línguas, Haroldo de Campos, estudioso da tradução,
tanto realizador de traduções como alguém que estudou a tradução. Tanto que ele criou o nome Transcriação. É um nome que já foi incorporado. O Haroldo criava, né? A língua cria, o povo com a língua cria palavras, né? Tem uma música do Caetano que é dele, né? E o Haroldo de Campos foi responsável, preciso aproveitar aqui e registrar aqui na TV PUC, né? Ele foi responsável por a gente ter um programa de História da Ciência. Eu conheci o Haroldo na casa do Mário Schember, físico, professor lá da USP, e os dois eram assim, Silvia, eles se encontravam, você podia contar no relógio os 10 dedos, 10 segundos, e eles decolavam. Impressionante, nunca vi duas pessoas que não precisavam nem... Eles sentavam cada um numa poltrona e já estavam discutindo o ser, o ente, a história, o povo, tudo que vocês podem imaginar, né? A gente gravou algum desses bate-papos, dos diálogos de Mário Schember e Haroldo de Campos, e foi nessas reuniões que o Haroldo falou, poxa, precisamos levar essa turma para a PUC. Né? E a gente acabou vindo para cá, primeiro na semiótica e depois com o programa de História da Ciência. Mas então vamos lá, Silvia, vamos fazer o Haroldo baixar aqui, né? Eu brinco que agora a gente está incorporando, no sentido literal, né? De voltar para o espaço físico. Aproveito para dizer que uma vez por ano, lá na Sinagoga da Hebraica, onde o Zé Luiz é o diretor, né, de cultura judaica, nós lemos, a gente faz essa homenagem, porque o Haroldo ia pessoalmente ler a sua transcriação do Gênesis, que simplesmente é maravilhosa, né? E depois que ele partiu, a gente lê todo ano, na data, a transcriação dele. Bem lembrado, Silvia. Até eu aproveito para fazer um comentário curioso. A gente está aqui na PUC, né, no Pátio da Cruz, que o Haroldo, eu vinha buscar ele morava aqui em frente, na Monte Alegre 600 e pouco, na quadra de baixo, e ele ia até a Hebraica, e como a Silvia falou, ele punha um mantinho da religião judaica e tal, e né, Silvia, em vez de a gente fazer uma prédica sobre o Gênesis, a gente fazia a leitura do Gênesis pelo Haroldo de Campos, que era uma coisa, né, única. E mais algumas coisas, né? Tem um trechinho lá dos Salmos, dos Cânticos, que a gente faz quando nasce uma menina, mulher, muito lindo. E o Haroldo viu uma vez essa cerimônia e falou, está aqui a tradução desse trecho, porque eu estou preparando a tradução do Cântico dos Cânticos. Então a gente começou a ler a tradução dele antes dela ser publicada, né? E a brincadeira que eu ia fazer, Pedro, assim, que era interessante, que o Haroldo adorava, né? Ele falava, eu sou um rabino laico, né? E alguns amigos, né, falavam que eu tinha desencaminhado o Haroldo, levando ele para uma sinagoga, para um culto religioso, né? Como se fosse o Haroldo era, né, um militante, o pessoal fala assim, quase um personagem da Revolução Russa, ele sempre estava com boné, a barba, né? Mas ele ia na sinagoga também, né? Silvia, a palavra é tua, vamos beber Haroldo. Só para dizer que isso aqui é a abertura do poema Galáxias, que é um livrinho dessa grossura. Isso aqui é só a abertura. O que tem de interessante, que eu acho que eu vou mostrar para vocês, quer dizer, isso aqui é um xerox, né? Uma cópia, não tem pontuação. Então, ele escreve, mas existe um sentido. Então, o gostoso de tentar, então, declamar esse poema foi essa aventura de tentar descobrir qual é esse sentido. E começo aqui, e meço aqui este começo, e recomeço, e remesso e arremesso, e aqui me meço quando se vive sob a espécie da viagem. O que importa não é a viagem, mas o começo dá. Por isso meço, por isso começo a escrever 1000 páginas, escrever 1001 páginas para acabar com a escritura, para começar com a escritura, para acabar, começar com a escritura. Por isso recomeço, por isso arremesso, por isso teço escrever sobre escrever. É o futuro do escrever, sobre escrevo, sobre escravo, em 1001 noites, 1001 páginas,
ou uma página em uma noite, que é o mesmo, noites e páginas mesmo, em si mesmo, onde o fim é o começo, onde escrever sobre o escrever é não escrever sobre não escrever, e por isso começo, descomeço pelo descomeço, desconheço e me teço um livro, onde tudo seja fortuito e forçoso, um livro onde tudo não seja, não esteja, seja um umbigo do mundo livro, um umbigo do mundo livro, um livro de viagem, onde a viagem seja o livro, o ser do livro é a viagem. Por isso começo, pois a viagem é o começo, e volto e revolto, pois na volta recomeço, reconheço, remeço um livro. Um livro é o conteúdo do livro, e cada página de um livro é o conteúdo do livro, e cada linha de uma página, e cada palavra de uma linha é o conteúdo da palavra, da linha, da página do livro. Um livro ensaia o livro. Todo livro é um livro de ensaios. E o livro, por isso, o fim começo, começa e fina recomeça, e refina, se afina o fim no funil do começo, afunila o começo, no fuzil do fim, no fim do fim, recomeça o recomeço, refina o refino do fim, e onde fina começa e se apressa, e regressa, e retece a mil e umas histórias, na mínima unha de história, por isso não conto, por isso não canto, por isso a não história me desconta ou me descanta o avesso da história, que pode ser escória, que pode ser cárie, que pode ser história, tudo depende da hora, tudo depende da glória, tudo depende de embora, em nada, em neres e reles, e nem nada de nada, e nures de neres de reles, de ralo de raro, e nacos de necas, e nanjas de nulos, e nures de nenhures, e nesgas de nulis res, e nenhumzinho de nem nada. Nunca pode ser tudo, pode ser todo, pode ser total, tudo somado, todo soma de tudo, suma somatória do assombro, e aqui me meço e começo, e me projeto eco do começo, eco do eco de um começo em eco, no soco de um começo em eco, no oco eco de um soco no osso, e aqui ou além, ou aquém, ou lá, ou acolá, em toda parte, ou em nenhuma parte, ou mais além, ou menos aquém, ou mais adiante, ou menos atrás, ou avante, ou paravante, ou a ré, ou arraso, ou arrés, começo, recomeço, res, começo, raso, começo, que a unha de fome da história não me come, não me consome, não me doma, não me redoma, pois no osso do começo só conheço o osso buco do começo, a bossa do começo, onde a viagem é maravilha de torna viagem, é torna sol, viagem de maravilha, onde a migalha, a maravilha, a para, é maravilha, é vanilha, é vigília, é cintila de centelha, é favila de fábula, é lumínula de nada. E descanto a fábula, e desconto as fadas, e conto as favas, pois começo a fala. E a Silvia interpretando o Haroldo. Deixa a Silvia se recompor. As traduções bíblicas do Haroldo que a Silvia falou estão todas publicadas, assim como Galáxias, né, Silvia? Maravilha. Eu gosto também da Máquina do Mundo Repensada. Você já fez? Não. Ah, a Silvia tem que Vamos fazer. lá, mais um desafio. Foi um dos últimos dele. Esse vai Física, Mário Schember, Einstein. Bom, pessoal, agora é um sarau do Poesia na PUC. Então eu vou pedir para a Silvia anunciar um por vez aí do nosso Tá bom, vamos lá. poeta. E vamos... Então aqui, o André Vaz de Campos Moreira Tourinho fez uma homenagem a também a uma grande poetisa. 100 anos de Clarice, 1920-2020, é o nome do poema. Retirante de terras distantes, daqui fez cenários de epifanias. Da prosa, um jardim de rosas, em espinho, vincos dilacerantes. Seus laços, deixados ao salto de planos, resistem à prova do tempo soberano. Palavras cruas e certeiras, nunca em busca de certeza. Contra rios, inimiga do óbvio, a ela a rocha se torna pluma. Capitu ucraniana nascida, pernambucana escolhida, de olhar enigmático penetrador, transcendente narrador. Em chamas,
a mente lança e magistralmente desnuda a luz de penumbras. Cada sentimento que nos apossa, fotografias entre preto e branco, como lavar-se de tamanho encanto, um século de seu advento, e como esplendorosa supernova, sua estrela mostra não ter hora. Uau! Isso foi do André. Então, gente, é isso aí para vocês verem a contribuição do Varal virtual, né, durante a pandemia, que a Silvia nos brindou aí com a interpretação dela. Próximo, Silvia, querida. Carolina Rieger Massetti Schiavon. O poema se chama Moto Perpétuo. É na minúcia. Vida é na minúcia. É preciso ter argúcia e estar sempre desperto, como mente a maravilha está perto. O dedilhar dos meus dedos nos seus é que fagulha a eternidade na correnteza da tua veia. Centelha. Nas sutilezas cotidianas, vida. E no conjunto de miudezas que somos, no olhar, fresta que fisga e abocanha o mundo inteiro num instante, no café da manhã, a ânsia de infinitude no arfar, a vontade inelutável na palavra mínima, amor. Para Vladimir Johann, ela dedicou esse poema. Vai ser bacana, Silvio, eu estou imaginando, né? Depois que o pessoal da TV PUC editar, deixar prontinho aí um programa Nova Estela, além da gente ir para o canal universitário, a gente vai ter provavelmente um linkzinho do YouTube. Vai ser bacana você dar de presente para cada um desse poeta a interpretação da Sílvia. Vamos ver se eles gostarem, né? Às vezes o próprio escritor gosta de dar sua interpretação, né? Mas, enfim, vamos lá. O poema da Eliene Cristina da Silva Amorelli Caputo. O poema se chama Vãos. Agora o tempo se esvai, calmo e degradado. A chama da vida se parte na face do homem arruinado. As orações ecoam no cerrado, cruzam abismos e riachos, desaguam. A quietude da sombra segue o passo do rebento, encolhido e pequeno, estica-se a cada passo. Seu silêncio fora rompido pelo primeiro balbucio, centelha do verbo divino aceso. Humano, apartado do infinito do instinto. Caem sóbrias as flores na alameda. Seu som vazio ecoa na terra sem testemunha. Todos dormem ao romper da aurora. O gado magro deita-se resignado na relva ressequida do cerrado. Ontem não mais existia. O futuro é uma mentira. Do pó renascem a pérola, a criança faminta. Na brisa perdem-se os dias. Lindo, Silvia. Só lembrando, né, turma? Então, bacana, não dá para acreditar, né, Tiago? Pedro? Isso aí apareceu pendurado virtualmente no varal da PUC, poesianapuc.org, e a gente vai, né, Sônia, ficando, à medida que vai crescendo o varal cada ano, a gente fica muito emocionado como o pessoal está produzindo, eu estou né? vendo muito, é isso que eu digo. Essa necessidade cresce, né? Eu acho que cresceu com a pandemia a necessidade de se expressar de uma forma artística, né? Então, agora vamos para o da Rita de Cássia Mesquita Taliba, se chama Estranhamento. Estranho quando amanhece. O estalo do meu joelho, como se eu nada soubesse, me estranho também no espelho. Estranho acabar o dia, como se tudo existisse. Penso que a vida é tardia, sou o coelho da Alice. Estranho quem reconheço, nas fotos e nas mensagens. Estranho um novo começo com os mesmos personagens. Estranho a palavra doce, chega-me como um zumbido. Estranho como se fosse tudo que eu já tinha ouvido. A Sônia, né? Nossa amiga Soninha aqui que a Rita ficou de escolhendo. Cássia. A Sônia escolheu. Parabéns. É.
E vai estar tudo no livro, né, Tiago? Você tem um livro aí, Sônia? Eu vou oferecer para o casal simpático aqui. Davi, chama eles aí. Eu queria dar um livro para vocês aí que chegaram aí do nosso Poesia na PUC. Como é que é? Um de cada ano. Então vamos lá, Poesia na PUC, volume 2. Vamos descobrir o ano aqui, não faz mal. Deve ser 2019. Poesia na PUC. Então tá aqui, ó. Dar um presente para vocês que estão curtindo poesia. Para você também. Também é. Aqui hoje aqui tá tudo criativo aqui nesse meio. Olha que lindo, ó. O nosso varal tá misturado com origami. Tá tudo legal. Bem-vindos aí, turma. Muito obrigado. Agora, Silvia, temos mais poetas. Aqui está um entardecer lindo. Se vocês soubessem, o céu aqui começa a anoitecer. Pura poesia. Mas também fica um pouco escuro para ler. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. O celular tem esse Vamos brilho. lá. Pois é. O Velhaco. Esse poema é de Marcélio Graglia. O poema começava como uma espécie de deslembrança, um olvido, na penúria daquele quarto que era sua clausura. O papel, já velho, de tez amarelada, se regalava com as letras que eram o que sobrava de sua indigência. Naqueles tempos bicudos em que se vivia das mãos de Deus, a penúria não dava boa farinha e em nada atinava com seu jeito farsudo. Pelas frestas da janela carcomida se ouviam as baforadas de ira que empesteavam as ruas, cheias de gente a viver na pindaíba. Mas o matuto escrevia agourento a vaticinar a sua profecia, se esquecendo da sua própria miséria, de sua completa incapacidade de resolver a própria vida. E da sua misantropia transportavam palavras de ressentimento e de ódio. E assim ele comia-se de raiva, enquanto chispava impropérios em plena Sexta-feira Santa. Uau! Esse ficou perfeito aqui, onde, no Pátio da Cruz. O Marcelo Graglia, né? Ele deveria estar conosco, também teve um problema, uma situação particular, e vai estar no próximo, né? Esses momentos são meio ainda confusos. Temos mais, Silvia? Temos mais um. Eu queria saber se esse pessoal quer participar da brincadeira. É o último poema. Vamos fazer uma coisa interativa? O que ela falou? Não, vocês topam? É só responder alguma coisa aqui. É o seguinte. A Sônia sugeriu que, já que estamos festejando o centenário da Semana de Arte Moderna, e ela que escolheu esse poema do Manuel Bandeira, que foi lido, na verdade, pelo Ronald de Carvalho, e foi super vaiado naquela época, porque ele, com esse poema, estava criticando o parnasianismo, né? E aquilo era lido de uma forma meio Olavo Bilaciana, né? Ala Olavo Bilac. Enfim, é isso. Então, vamos lá tentar, claro, uma interpretação atual daquele poema Os Sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos, os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra! Não foi, não foi. Não foi, não foi. Vocês. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas.
urra o sapo boi. Meu pai foi rei, foi, não foi? 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 Você aí. Bradem um assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas, um mal cabe em si, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe, sei, não sabe, sei, sabe, não sei, sei, sabe. Longe dessa grita, lá, onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa, lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, né? É que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Vocês. Sapo cururu na beira do rio. Fechou. Gostei da participação, hein? Que surpresa, Silvia. Nossa, estamos entrando então na semana de 22, né? Vamos ter muita atividade aqui na PUC, né? Merece uma grande reflexão e que a gente lance, né, outras semanas necessárias para o futuro. Nova Estela Ex Libris vai se despedindo. Nova Estela vem da época antiga aí, né? Não é a Estela nossa aqui da TV PUC. Quando o céu era visto como eterno e imutável, né? Um cara lá, um Tycho Brahe, antes do Galileu, ele olhou e falou: olha, tem uma estrela nova. Então, como é que tem uma estrela nova num céu imutável e eterno, né? E assim começou o mundo, antes da semana de 22, o mundo moderno, né? Com estrelas novas no céu. Pedrão. Eu só queria fazer um spoiler, uma propaganda do que você falou, que começam as comemorações, as celebrações da semana de 22, os 200 anos da independência e esse ano de 2022, de tantas ebulições, tantas dificuldades de crise socioambiental, política, cultural e dessa pandemia difícil aqui no Brasil. E a gente então vai ter uma chamada de trabalhos na PUC até 7 de setembro, multilinguagens. Já está lançada na imprensa da PUC, então qualquer linguagem artística, intervenção urbana, o que vocês imaginarem que são as expressões da arte contemporânea e da arte clássica, tudo será acolhido na chamada de trabalhos, que nós teremos agora 3 ou 4 meses para mobilizar os nossos alunos, ex-alunos, todos os cursos para essa chamada de trabalhos. As informações estão aí no site da PUC. Parabéns, viu? Maravilha. Então, Silvia, super obrigado. Agradecer vocês, viu, pelo convite e parabenizar por essa contribuição para a cultura, né, que vocês fazem sempre, desde sempre. Parabéns, obrigada. Muito boa noite.